Segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um tema muito interessante, planejamento, metas, né? E aqui nos bastidores aqui, o Luciano estava falando do treinamento dos grandes atletas, dos grandes desafios que tu, como educador físico, tem, né? Por exemplo, na questão do peso específico que tem um lutador de judô. Ele é a categoria X lá e ele tem que estar pesando naquele dia até tantos quilos. Aí o cara meio que se passou na jogada, engordou, né? Aumentou o peso, e aí cabe ao educador físico estabelecer a meta de deixar o cara no peso ideal para entrar na competição, porque se a balança lá cruzar um pouquinho a mais, ele já não entra, né? Tem um limite tolerável ali, mas aí bateu aquele limite, se passar, como é que funciona isso? Gente, isso aí eu me sinto mais ou menos na frente daquelas mesas de som de TV com um monte de botãozinho, onde a gente tem que regular cada um deles para chegar lá no final e equalizar da forma mais perfeita possível, né? Voltando para o nosso eixo, meta. Ter meta é, sim, correr riscos, né? Mas a gente tem que minimizar os riscos. Todos os atletas de luta, ou a grande maioria deles, eles lutam numa categoria. Ou seja, eles têm que pesar um determinado X para eles poderem lutar. Logicamente, a gente sabe que muitos desses atletas, às vezes, passam um pouquinho do peso e tal, e tu tem que equalizar as coisas para que ele chegue no dia e esteja no peso dele. Por quê? A gente tem uma gama de situações que a gente tem que cumprir. Em primeiro lugar, respostas aos órgãos. Confederação Brasileira, Federação Gaúcha, que estão por trás disso aí. Patrocinadores que certamente vão te cobrar esse resultado, não é nem o resultado. O primeiro resultado de um lutador é o peso. O peso, ele tem que pesar, ele tem que chegar no peso dele. A luta são outros 500. Né? E para isso a gente tem que, dentro desse funil final, que é a data da pesagem, movimentar uma gama de peças dentro desse tabuleiro, que é alimentação, sono, quantidade de água, quantidade de sal, tipo de treinamento, porque se tu intensificar demais o treinamento, o músculo pode reter líquido e vai subir de peso. Entendeu? Então, sim, é bem complicado, mas cabe ao foco, ao profissionalismo e à determinação de tu querer chegar lá e dar a resposta final dentro da melhor condição que tu conseguir. Perfeito, perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para o Juliano. No início de 2017, lá, no final de 2016, tu já estava fazendo todo o planejamento para 2017. Chegando agora no mês de dezembro, o que tu tem para dizer? A tua empresa conseguiu atingir as metas? Foi satisfatório? Teve alguma decepção? Ou teve alguma surpresa positiva? Como é que foi? Bem engraçado, porque eu comecei de janeiro de 2016 vendendo 50% a menos do que 2017. Não, 2017 vendendo menos 50% do que 2016. Isso em janeiro? Janeiro. Mas como o meu primeiro semestre do ano passado foi muito ruim, eu não me assustou aquilo dali, porque eu tinha certeza que eu ia buscar. Dito e feito. Eu cheguei no final do primeiro semestre 30% a mais do que o ano passado. Mas eu sabia que o segundo semestre eu estava prevendo uma dificuldade. Inverti 20% a menos que o ano passado no segundo semestre. O que eu previ estava acontecendo. Eu sei que eu vou buscar no primeiro semestre, o segundo vai ser mais difícil de cobrir para manter o resultado do ano passado. Para isso, já pensando nisso, eu já comecei a fazer feiras. Então, por quê? Está acontecendo uma coisa no mercado. A mídia escrita está diminuindo muito. Então, hoje, se tu tivesse a certeza que você anunciar X, Y, Z vai te botar tantas pessoas dentro do teu negócio, tranquilo. Vamos lá, vamos usar, vamos arriscar que vai... Não, mas só que não está sendo isso. E eu comecei, já vendo que esse gráfico estava diminuindo, eu comecei a fazer feiras. Que os anúncios não estavam trazendo tantas pessoas. Então, onde que eu atendo mais pessoas? É numa feira. É tendo um ponto extra com custo menor ou igual ao de uma mídia. E isso começou a me trazer retorno.
me salvou. No final, ainda eu estou um pouquinho abaixo. Eu vou terminar o ano um pouquinho abaixo do que eu esperava. 2016. Mas tudo que eu previ durante o ano, eu consegui prever as dificuldades, mas ainda vai ficar um pouquinho abaixo do que eu queria. Quais as feiras que participou? Eu fiz a Feira do Calçado, na FENAC. Que foi um sucesso, né? Foi. O público... Agora, a administração, eu fiz abril e fiz outubro. Tá? Depois disso, nesse meio tempo, eu fiz de abril. Depois eu fui fazer uma feira lá em São Leopoldo. Fui 3 anos para lá. 3 anos. Fui durante 3 meses para lá. E agora, depois da feira de outubro, que terminou dia 15, a Loucura pro Calçado, eu comecei lá dia 25 já. Por quê? Eu sabia, porque o fluxo deu uma caída, eu já prevendo essa caída que ia acontecer, eu já supri com a feira. Porque o que vai acontecer? Se eu não tivesse feito esse investimento, eu vou ficar quietinho aqui para não gastar. Eu ia ficar sofrendo com o meu fluxo baixo e investindo em coisas que não iam trazer retorno. Então, hoje, para chegar no objetivo, ainda mais no empresário, saber o que tu vai investir. Se tu for ousar, tem que tentar ousar certo. Sim. Porque não adianta nada eu chegar ali, fazer um investimento numa mídia X, gastar R$8 mil e não trazer ninguém. Sim. Não trazer o efeito. Então, prevendo, já cria as dificuldades. Imagina quem não prevê e não cria metas, né? Nesse mesmo viés aí, vou perguntar para vocês dois. A gente teve um ano de 2017 com diversos feriados em quinta-feira que gerou uma ponte ali para sexta-feira. Né? Em tese, se trabalhou menos esse ano. Desculpa te interromper, mas ano que vem a previsão são vários feriados. Assim. Não, exatamente. Além dos feriados, a gente tem pelo menos dois eventos que também trancam um pouco a pauta, né, das metas que eu acho, pelo menos, se trabalha menos, tu produz menos, e que são 2 eventos que nós temos no ano que vem. A Copa do Mundo na Rússia e as eleições. Então, ainda mais com esse clima de incerteza que está o Brasil, reforma daqui, reforma dali, faz ou não faz reforma, e tudo. E aí, o ano que vem, Gabriel, como é que a gente vai... E também para vocês três, eu vou fazer pergunta, cada um responda, né, na sua área. Mas eu vou iniciar primeiro pela nossa dama aqui, a nossa querida Gabriela, que está brilhantando aqui o espaço, aqui, que é a mais linda de todas, né? Pelo menos aqui da bancada. E aí... Porque tem a Simone e a Bruna lá que vão ficar com ciúmes também. Então, a gente, né, por uma questão de justiça. O ano que vem, estabelecer metas para o ano que vem, né, num ano de incertezas, né? Incerteza até no futebol, porque a gente não sabe como é que vai ser o Brasil o ano que vem, né? Enfim. Mas tu já pensou nisso? Como é que a gente faz um planejamento num ano atípico, como geralmente é um ano de eleição? Né? E considerando que o Brasil as coisas começam a acontecer no Brasil a partir depois de fevereiro, depois do Carnaval, né? Como é que a gente planeja? Assim, na verdade, o planejamento, eu acho que esse ano, todos os anos, eu acho que sempre traz um monte de incerteza, né? No próximo a gente já sabe o que vai ter, que é a Copa e as eleições. Então a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, como é que é. Então a gente já tem que planejar pensando nisso, né? Pensando nos feriados também. Né? E assim, quando a gente consegue traçar essas metas, esse planejamento, e a gente vai verificando ele periodicamente, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, daí varia de acordo com o negócio, a gente tem que ir recalculando para ver o que aconteceu, o que estava previsto, o que aconteceu, se não aconteceu o que a gente esperava, por quê, o que a gente pode fazer de diferente para daí seguir em frente. Né? Acho que a gente não pode se apavorar. Sim. Né? Tentar trabalhar num quadro realista, pessimista, para conseguir se organizar e passar o ano. Perfeito. Eu acredito até que as coisas, né, espero também que as coisas melhorem a partir do ano que vem. Luciano, do ponto de vista assim, de treinamento, de condicionamento físico, de exercício, esses feriados não atrapalham também? Porque daí, tipo, quinta-feira o cara já vai para a praia, daqui a pouco já tem um churrasco lá, daqui a pouco o cara já não faz nada, sabe? Ou lá com a tua clientela tu conseguiu estabelecer algumas metas lá, independente de qualquer coisa, estiver na praia, vai caminhar, vai não sei o que, como é que funciona? O que a gente faz? Exatamente pensando nisso, né? E para que não haja uma quebra da rotina, para a gente conseguir chegar no resultado,
A gente tem duas situações empresariais. Todos os feriados regionais, a Boticário abre. Tá? Então, só não abre nos feriados nacionais. Tá? E dentro dos feriados nacionais, existe um tema que eles têm que cumprir. Logicamente que vai cumprir quem quer, mas a gente lança um desafio, que é um desafio que o aluno leva para fazer aonde ele estiver. Tá? Então, e daí, logicamente, que existe toda uma bonificação para quem fizer e tal. Então, é para se manter motivado. Né? E que, logicamente, a gente sabe que num feriadão a gente come um pouco melhor, sai um pouquinho da nossa rotina normal, mas a rotina do exercício é o que vai nos levar ao sucesso. Exatamente. Sim, tem que continuar. E aí, Juliano, expectativa para o ano que vem? Dentro desse quadro que foi colocado, Copa, né, Copa do Mundo, eleições, e como tu trabalha, porque eu gostei de tudo que cada um de vocês trouxeram, né, contribuições fantásticas, porque eu sou adepto dessa história do pessimismo, sabe? Essa é a história do cara que estudou com afinco, por exemplo, para um concurso público, e ele vai fazer o concurso e vai dizer assim, ó, eu não vou passar. Não, ele vai ter o otimismo, que não, tanto que ele está lá estudando, está lá fazendo o concurso para chegar, né? Mas, eu não estou levando muita fé, eu vou ver. E daí no final ele tem uma surpresa, não, passei. Diferente do cara que ele, não, eu vou lá, vou arrebentar a coisa e tal, e depois tem uma decepção. Né? Fiquei lá em 30º lugar e só tinha uma vaga nesse concurso, né? Sim. Então, essa questão da precaução, de tu estar sempre com o pé atrás, né? Sempre na perspectiva do pessimismo, e aí tu tem o realismo, tem o otimismo. Opa, que surpresa, cara. Eu não estava esperando, eu estava aqui, nessa etapa aqui, nessa fase aqui, mas aqui no otimismo, eu arrebentei a boca do balão, eu superei as expectativas, nós superamos, a nossa equipe trabalhou junto, né? É assim que funciona? É assim que seria o ideal? Assim, quando a gente se fala, né, pensar no pessimista, tu não vai te tornar um pessimista, não negativo. Sim. Mas tu pensar no resultado pessimista, se esse resultado pessimista, como é que vai ser? Como é que tu vai lidar com isso? Agora eu ia abrir uma loja na praia. Eu fiz o pessimista, o realista e tal. E eu não posso dar o tiro errado. Eu fiz o pessimista e disse, se der o pessimista, eu vou ter um problema. Abri a loja? Não. Optei agora, se o pessimista do planejamento, calculei todas as possibilidades, eu vejo que no pessimista dá, vou abrir a loja. Eu vou encarar. Se eu tô frouxo nos cobres, né, que nem diz o gaúcho, tu vai, vou dar para arriscar. Mas quando tu tá com um orçamento mais justo, eu penso dessa maneira, porque senão é fácil tu ter o pensamento conveniente, né? Sim. Pensar, vai dar. Mas sabe que uma coisa, eu vendo ele falar, claro, nosso assunto é metas, né? E eu uso uma ferramenta, quando eu quero, com os vendedores, uma coisa, eu faço eles visualizar o quanto, eu vou pagar eles, eu digo assim, quanto tu quer ganhar mês que vem? Eu pergunto para ele, quanto? Não precisa somar teu RG, mas teu CPF, né? Mas me dá um número que seja audacioso. Certo. E aí eu digo, tem casos que eu digo assim, tá, fecha o olho, enxerga os bolinhos de dinheiro entregue, que tu vai receber em cima da mesa. Eu faço ele visualizar, sentir, eu faço ele perceber, eu faço ele chegando em casa, fazer ele chegar em casa, recebendo os elogios, né? Eu faço ele sentir o gosto da vitória. Isso, e eu faço ele entrar naquele clima. Quando eu vou pagar, aconteceu muitos casos, e eu sabia cada um deles. Quando eu ia receber eles, eu botava o dinheiro exatamente como eu fiz ele imaginar. Quando ele entrava na sala, o dinheiro estava na mesa e da forma que ele visualizou. Por quê? Quanto mais tu botou aquele desafio, quanto mais, isso é fato, quanto mais tu enxergar ele, mais tu vai ter o teu objetivo alcançado. Com certeza. Quantas histórias tu ouve falar que o cara
cara, vou falar de vendas, né, minha área, que o cara quer vender 150 mil no mês. E ele escreve os 150 mil e põe no banheiro e põe no carro e ele está sempre olhando para aquele número e buscando. Está cada vez mais imbuído naquela meta. Então, uma das coisas assim, tem que fugir um pouquinho, Não, mas é é uma ferramenta que eu utilizo com meus vendedores para vivenciar e ver. O Mário Reis, um lutador de jiu-jitsu, campeão mundial, ele me disse: Juliano, quando eu entro numa competição, a primeira coisa que eu faço é me enxergar no pódio, no primeiro lugar. Porque nível de competição, nós dois, com quem eu vou disputar o Mundial, os dois estão no mesmo nível. É quem está psicologicamente melhor preparado para subir lá em cima. Então, usando um pouquinho de PNL, eu fui montando isso e dá muito resultado. Quanto mais se envolve com a meta que tu estipulou, mais chance tu tem com o resultado. Sim. Na questão da gestão do tempo, pegando esse gancho aí, eu vou me focar agora lá naquele objetivo. O tempo necessário para chegar naquele objetivo. Tá? Como é que tu controla isso com o teu cliente? Como é que tu faz do ponto de vista prático? Né? Tu vai fazer assim agora. A gente vai fazer um cronograma assim, né? Sim, depende muito da meta dele, né? Mas Sim. a gente tem que ele tem que se disciplinar. Esse é um trabalho. Eu, na verdade, tanto como consultora de gestão do tempo, como coach, enfim, eu sou muito mais uma facilitadora do que a executora do processo em si, né? Então, ele tem que se disciplinar a estabelecer o hábito de determinadas horas por dia ou por semana trabalhar dentro daquele objetivo. E, na verdade, se a gente for buscar, dependendo da meta dele, na verdade, tudo que ele vai fazer vai ao encontro desse objetivo, né? Sim. Então, assim, se a gente pensar nas nossas prioridades, a gente precisa priorizar no nosso dia todas as atividades que vão fazer com que a gente atinja a nossa meta. Sim. Né? O que não vai nos levar a lugar nenhum pensando na meta, no nosso objetivo final, seja curto ou a longo prazo, não tem por que a gente fazer. Ou muitas coisas a gente pode eliminar, que a gente faz e realmente não precisa, né? Ou a gente pode delegar, a gente precisa trabalhar mais também com o delegar as coisas. A gente, né, geralmente as pessoas têm uma equipe ou alguém que possa ajudá-las, então delegar as coisas e criar esse hábito de periodicamente estar olhando para a meta, estar pensando e priorizando as coisas que a gente precisa fazer, trabalhar com planejamento, né? Para não deixar tudo para a última hora e daí a gente isso aí com certeza tu coloca para a pessoa como é que é a tua dependência da tecnologia. Também. Como é que é a tua vivência de redes sociais? Eu tô sempre ali postando coisa, então corta. Também. Né? Reduz, porque isso atrapalha muito, né? O Facebook, por exemplo, às vezes tu quer olhar uma coisa rápida, né? 5 minutos, quando tu vê, passou 30 minutos, tu tá lá indo olhando as coisas que estão acontecendo. Um ponto positivo dentro dessa avalanche que se tornou na minha vida de um tempo para cá, porque foram aparecendo os cursos, eu fui me matriculando e fui fazendo. Tô bem aberto assim, a fazer, até porque a gente vem de uma realidade que antigamente não tinha essa facilidade, principalmente do ensino à distância. Então hoje, o fato de o curso da filosofia, o meu é semipresencial, tem uma aula por semana, e o resto tudo tu acompanha pelo computador. Sempre com aquela disciplina, tem que ter aquele horário ali, tem que sentar ali na frente. Então, e assistir a aula, tem todo um processo ali de apresentar trabalho. Quando eu penso que eu estou sentado na minha casa, que eu não preciso pegar o meu carro, me deslocar a uma faculdade, reservar um dinheiro para comer alguma coisa, né, ali no meio sabe? Eu já estou comendo em casa, então já é uma relativa economia. O fato de tu pegar o teu carro, colocar no estacionamento, sair do estacionamento, ir para casa, todo esse tempo que se ganha, né? Eu sou um defensor hoje do ensino à distância por causa disso, por causa dessa facilidade. E aí, no presente momento, eu me distanciei das redes sociais. Não quer dizer que eventualmente eu não olho lá, até porque eu tenho 2 perfis, eu tenho um com 5 mil amigos e tenho outro com quase 2 mil amigos. Né? Quando tu fecha 5 mil, tu é obrigado a fazer um outro perfil. Eu há muito tempo eu não posto nada, mas não é porque eu não tenha nada para postar, eu tenho muita coisa para postar. Mas eu não posto até para não ficar naquela obrigação de depois ver quantas curtidas deu, né? Então, eventualmente, eu vou lá, olho uma foto, dou uma curtida ali, deu, chegou, acabou, sabe? Não, mas no meu caso, eu não tive o luxo de ter uma pessoa que viesse me falar de gestão de tempo, foi de necessidade mesmo, por qualquer tempo, qualquer minuto que eu perder ali, eu tô ferrado. É um tempo. E olha que eu tenho Facebook, tenho
Twitter, tem Instagram, tem até o VK, que é uma rede social russa, eu tô lá, né? Eu tenho um monte de rede social. Até por causa da TV, porque a gente trabalha com Mas isso. não é que a gente não possa ter, a gente só tem que saber usar. Usar, na verdade, isso a nosso favor. Sim. E não contra, né? E uma outra coisa que eu acho bem importante quando a gente fala de gestão do tempo, de meta, que eu trabalho também dentro do coach, é que a pessoa precisa entender o que funciona para ela. Porque se a gente for olhar hoje, por exemplo, no mercado, for olhar na internet, tem 1 milhão de ferramentas de gestão do tempo, 1 milhão de ferramentas de planejamento. Às vezes a gente escolhe uma coisa que é tão complexa, mas que ela parece ser tão milagrosa, tão maravilhosa e não se adapta àquilo. Sim. Daí, ao invés de ter uma facilidade, acaba gerando um problema, porque tu tem que alimentar aquilo, né? E daí tu perde um tempo que tu perde um tempo que tu poderia. Então, às vezes, o simplificar, e eu acredito nisso tanto na empresa, simplificar o planejamento de uma maneira que a pessoa consiga olhar e veja quais são os objetivos, onde é que ela consiga mensurar tudo que precisa ser mensurado. E no nosso dia a dia, eu acho que isso facilita muito também. Porque o que funciona para mim, o jeito que eu trabalho, pode ser que não funcione para vocês aqui. Né? Então, a gente tem que descobrir o que funciona para vocês. Com e daí, certeza. trabalhar em cima disso. Bom, infelizmente estamos nos encaminhando para o final do programa, né? É uma pena porque 1 hora de programa passa tão rápido e a gente poderia abordar mais muitos assuntos, né? Essa expectativa do ano de 2018 que todos nós estamos, né, aguardando cenas dos próximos capítulos, né? Mas ao mesmo tempo sempre com muito otimismo. Eu gostaria de deixar um espaço para os senhores e para a senhora para as considerações finais, começando então pelo Juliano Araújo, agradecendo a sua presença e pode falar. Obrigado pela oportunidade em estar aqui dividindo com vocês um pouquinho das experiências, né, e aprendendo bastante. E 2018, eu nunca digo que vai ser um ano difícil, eu troco a palavra difícil por um ano desafiador. Também. Então, será um ano desafiador? Será. Mas como é que foi 2016, como é que foi 2015 para nós, né? Eu acho que pior não vai ser. Se planejar um pouquinho, focar, observar o que tu deseja realmente, como eu comecei o programa, te pergunta o que você quer e como vai fazer. Isso vai fazer a diferença, com toda certeza. Com certeza. Muito obrigado. Eu vou deixar então as considerações finais do Luciano Ungarato, o espaço para ele fazer aí seu posicionamento final e vocês podem inclusive estar aberto para falar das empresas, das atividades, né? Pode fazer um merchan aqui que não tem problema nenhum. Inclusive tu, Juliano. Pode falar. Bom, convido a vocês a ir conhecer na José do Patrocínio 609, a Vivais Sleep Center, Novo Hamburgo. Estamos aí abertos para o público de Novo Hamburgo, trazendo tudo que tem de melhor em termos de conforto, colchões, para a nossa cidade. Qual é que é o endereço? José do Patrocínio, na rua do 25 de julho. Isso, Sim. Na esquina com a 25 de julho, com a José do Patrocínio. E o telefone é 3065-7878. E colchão para uma densidade, assim, colchão de casal, que uma pessoa pesa 95 quilos e a outra pessoa pesa 48, vocês têm lá. Isso, com certeza. Isso é o que nos diferencia. Hoje é um produto. Comprar colchão é a coisa mais fácil que tem. Agora, comprar colchão e o conforto, permanecer com aquele conforto de novo por muito tempo, isso é que faz a diferença. E assistência técnica também, tipo o amortecedor quando tem um box, aquela coisa legal toda. Isso. Saiu agora uma matéria minha numa revista da CDL, e é um fato, não é... Isso nada foi combinado, pessoal. Nada foi combinado, eu não sabia de nada. Eu não dou eu não tenho 0800 lá na minha loja, é o meu celular. Que coisa boa. Isso eu resolvo. Tu falou do pistão, né? Sim. Pistão, coisas que eu consigo resolver, eu compro da fábrica. E pistão, todos os pistões eu tenho ali. Uma ripinha, alguma coisa. O que dá para resolver, eu tenho e eu vou às vezes no mesmo dia. Se o cliente ligou de manhã, eu consigo no mesmo dia trocar, porque é 2 parafusinhos ali, coisa mais fácil. Esse detalhe que tu está colocando aí, porque eu estou um tempão com problema com o meu amortecedor lá, com o pistão, que cada loja que eu chego, não, tem que ligar para o fulano, não sei o quê. Então isso aí tem que ligar para uma pessoa de fora. Olha, não vou dizer o valor, mas eu gastei algumas cifras com mídia. Sim. Mas isso ali é uma mídia que vai na veia. Com certeza. Vai na veia. E isso... Já sei onde eu vou comprar meu próximo colchão, então. Mas todo mundo
mundo fala de pós-venda, mas na hora do pós-venda, liga aqui pro 0800, tá aí com a fábrica. Eu não. Que coisa boa, bom ouvir isso. Meu amigo Luciano Ongarato, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Poxa, eu que agradeço. É engrandecedor aí ouvir e trocar um pouco de experiências, né? E hoje, a visão que eu tenho da Bodycore é exatamente o que o Juliano tem. O que o aluno que procura o centro de treinamento funcional da Bodycore quer? Suporte. Vender colchão, todo mundo vende. Alguém que tu entra numa academia e te dá um treininho, um tapa nas costas e me procura daqui a 3 meses de novo para eu montar um treino novo, tem um monte por aí. Eu acho que passa pelas nossas metas, empresários, né, ou profissionais que se preocupam e que são bem-sucedidos quanto à atenção ao cliente, é o suporte. Então, na Bodycore, o aluno que entra lá, ele passa por 4 avaliações. Luciano, tu só pode estar brincando comigo. Não, pode ligar para lá. Passa por 4 avaliações, porque eu tenho que saber quem é esse aluno, quais são os objetivos dele, quais são os fatores intermitentes que não podem levar ele ao objetivo dele, lesões, medicamentos que tomam, doenças prévias, histórico de doenças crônico-degenerativas familiares. Quem é esse aluno? Então, eu acho que passa pelas metas do aluno e pelas metas da empresa, que é suporte ao cliente. Esse aluno tem que chegar lá e ele tem que me encontrar. Eu acho que se existe um diferencial, assim como o Juliano falou, é que tu vai chegar na Bodycore e eu tô lá. Eu tenho uma equipe de trabalho, mas eu tô lá. Tu vai dar de cara comigo. Bom, então se nós somarmos a história de que todo dia tem um treino novo, todo dia existe um quadro de aquecimentos específicos para quem tem alguma patologia, alguma lesão, enfim, sim, eu tô lá, tá? E por eu estar lá, eu tenho que dar suporte a esse meu aluno. Que maravilha. Então eu desejo antecipadamente um ano de sucesso, né, para todos nós, e que a gente realmente não perca isso, né, que é foco, né, e da onde a gente quer levar o nosso ano de 2018. Perfeito. Muito obrigado, Luciano. Agora, as considerações finais da nossa querida Gabriele Resch. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E agora a gente deixa um espaço aí para a dama aqui, porque esse ambiente que muitas vezes ele é mais masculino do que feminino. Então, quando temos aqui uma representante do sexo feminino aqui, a gente fica muito feliz. Por favor, Gabriela. Obrigada, então, pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar do programa e aprender tanta coisa, né? Mostrar um pouquinho também do meu trabalho. Eu desejo um ótimo ano de 2018 a todos, né? Acredito, sim, que a gente precisa planejar, a gente precisa trabalhar com metas. Mas também eu acho que a gente tem que tentar fazer isso de uma forma um pouco mais leve, não se culpar tanto quando as coisas não acontecem, né? Então, assim, alguma coisa ali fugiu um pouco do planejado, vamos respirar fundo e seguir em frente, né? Recalcular a rota e as coisas vão se resolver. A gente não pode se culpar tanto, né? E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, tanto como coach, como consultora, eu dou treinamentos para empresas também, para equipes, pode acessar o site, que é www.aampulheta.com.br www.aampulheta.com.br Isso, vou deixar também meu WhatsApp, se alguém quiser me enviar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, enfim, que é 5199809-8460. 99809-8460. Isso. É o celular, é o WhatsApp da Gabriele Dresch, então, que trabalha com a questão da consultoria de gestão de tempo. Isso mesmo. É isso aí. Então, nós agradecemos muito a sua audiência e desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana e até domingo que vem, com mais Canal Aberto. Obrigado.